Amém. Tome su asiento allí, por favor. Aleluya. Dios es fiel. Hermanos, la Biblia dice que nosotros necesitamos ser buenos pagadores. Observe isso. A Bíblia diz assim, devemos ser bom pagador. E disse isso: a quem lhe deve respeito, pague respeito. A quem lhe deves honra, pague com honras. A quem lhe deve tributo, pague os tributos. Eu quero dar as graças por vossas vidas aqui. Por quê? Porque, escute, irmão, um ministério só é aprovado, um ministério que Deus dá a uma pessoa só é aprovado quando há alguém que hace com que esse ministério suceda. Se vocês não estão aqui, o ministério que Deus me confiou a mim, a pastora, não hubiera sido reconocido e não hubiera sido aprovado por Deus, ou no processo de aprovação. Então, eu quero dar as graças por vocês estarem aqui. Graças por salirem de vuestras casas. Graças por, a vezes, cancelar compromisso e vir escuchar a palavra. Eu quero declarar que Deus vai recompensar cada um de vocês por isso. Graças por la honra que nos honra em venir a esta casa, em ser parte dessa casa, em ofrendar em esta casa, em aportar em esta casa. Muitas graças, amém? Que o Senhor os pague conforme suas graças e sua glória. Amém, queridos? Deus é fiel, sempre. Eu estava feliz, irmão, porque todo o que nós temos hecho aqui na casa ha sido por fé. E seguiremos movendo por fé. O mínimo que você vê na igreja com os olhos, toda a obra, todo o que você vê aqui na igreja, o mínimo, ha sido por fé. A obra da igreja, o processo de legalização da igreja tardou 4 anos. ¿Por quê? Porque o pastor nunca quiso tomar empréstimo do banco. Eu he hecho uma aliança com o Senhor. Eu falei, Senhor, não quero que a igreja nunca seja literalmente escrava e que o banco nunca seja seu Senhor. Esse é um compromisso. A vezes eu sufro, aguento. A vezes não temos o sonido que queremos, não temos as coisas que queremos. ¿Por quê? Porque o pastor não quer entrar. E não vou entrar, nunca entrar em um empréstimo bancário. Todo o que hemos hecho ha sido por vosotros. Por vossas aportações e fidelidade. Amém? Então, muita graça por isso, irmão. Amém? Dá um aplauso a Jesus Cristo e a sua vida. Glórias a Jesus. Bueno, a Bíblia diz que nós necessitamos dar honra a quem devemos honra, não? E nada melhor que dar honra à pessoa que falou de Jesus Cristo para nós a primeira vez. Eu tenho um amigo aqui que há 18 anos atrás, ele que me ganhou para Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que devemos dar honra a quem é digno de honra. Eu quero chamar aqui Elias, vem cá, mano. Ele vai dar uma reflexão para a igreja em curto minuto. Eu vou ler a palavra. Eu quero que você ponga lá atenção, amém? Eu pedi para ele, escute. Eu falei com ele, digo, Elias, quero que aporte algo, que seja 5 minutos, algo à igreja. Por quê? Porque, irmão, ele foi quem me evangelizou. A Bíblia diz que um é que siembra e outro é que cosecha. Foi ele que sembrou Cristo em minha vida, há 18 anos atrás. E eu aprendi 3 coisas com ele, porque somos amigos desde a infância. Ele é meu melhor amigo, depois do Espírito Santo e de Cristo. E ele, escute isso, ele foi que me falou de Cristo por la primeira vez. E escute, irmão, não se importe se seu melhor amigo, ou se seu colega, alguém que você vai falar de Cristo, te toma por mal os primeiros dias. Depois esta pessoa vai ser grata eternamente por ti. Eternamente. E se na cosecha del cielo de la recompensa, a pessoa que você ganhou para Cristo, ela vai dizer, Senhor, se há que dar uma paga, paga a esta pessoa. Porque todo o que eu he vivido por meio de ti, Senhor, se não fora por ela, lo melhor eu estaria perdido. Então, ele me ganhou para o Senhor, hemos crescido juntos, na mesma calle, no mesmo barrio, na mesma cidade.
casa a casa enfrente, desde niño siempre. He estudiado en la misma escuela. Y hoy yo soy un pastor de la iglesia. Yo soy pastor de una iglesia. Ele sigue la misma iglesia, sigue ganando almas. Deus le levantou como empresário em nossa cidade, allá em Brasil. Próspero, muito próspero para a glória de Deus. E eu pedi a ele que aportara algo esta manhã a vosotros aqui rápido. Amém, queridos? Amém? Ele me ensinou 3 coisas em estes anos. A primeira coisa que ele me ensinou era que sempre eu perguntava: Elias, como estás? Ele dizia assim: ó, fogo puro. Fala, Elias, como você está? Fogo puro, mano, fogo puro. Até que um dia eu perguntei por quê. Ele falou: não, porque a Bíblia fala assim que o Senhor é um fogo, Deus é um fogo. E todo vai ser provado por el fuego. E a única coisa que não se vai derretir delante das provas de Deus é o próprio fogo. Então, se uno tem que ser fogo. Então, sempre que eu pergunto: mano, como você está? Fogo puro, mano. A segunda coisa que ele me ensinou foi que Deus é fiel. Amém? Hoje eu conheço sua história, mas quando ele passado situações críticas em Brasília, eu perguntava: como está Elias? Ele dizia: Deus é fiel. Deus é fiel. E a terceira coisa que ele me ensinou é isso: tu solo não podes desistir agora. A vezes, mano, está passando isso. Ele fala: mano, você só não pode desistir agora. Amém? Dá um aplauso a Jesus pela vida dele. A paz, igreja. A paz, igreja. Diz comigo. Diz comigo. Deus é fiel. Deus é fiel. Amados, Amados, não era para mim estar aqui hoje. não era para eu estar aqui hoje. Já era para mim estar quase na minha cidade. Já era para eu estar quase em minha cidade. Mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel. Transformou tudo a minha passagem. Ele transformou todos os bilhetes. E permitiu que eu estivesse aqui E hoje. permitiu que eu estivesse aqui hoje. Eu estava no culto agora de manhã. Eu estava no culto agora por la manhã. Uma jovem chegou até mim Uma jovem chegou hasta mim e disse: Elias, e me disse: Elias, não era para você estar na sua casa? não era para você estar em sua casa? Eu disse sim, E eu disse a ela: sim, mas Deus é fiel mas Deus é fiel. e permitiu E permitiu que eu estivesse mais um culto aqui. que eu tivesse mais um culto aqui. Amém, igreja? Amém, igreja? Amados, Amados, eu passei uma luta para estar aqui, eu passei uma luta para estar aqui. chorei muito, He chorado muito, mas a glória de Deus mas a glória de Deus permitiu permitiu que eu ficasse que eu quedara mais um dia, mais um dia. porque Deus Porque Deus falou falou que eu traria que eu traeria uma palavra uma palavra do coração dele do coração de Ele até sua vida. para sua vida. O pastor não sabia. O pastor não sabia. Sexta-feira eu falei para minha esposa: Viernes eu falei a minha esposa: vamos se arrumar para ir no culto, vamos arreglar para ir no culto, porque é o último culto que vamos hoje, porque é o último culto que vamos hoje aqui na Espanha. aqui na Espanha. Mas Deus tinha falado que eu ia trazer uma palavra para vocês. Pero Deus me havia dicho que eu ia trazer uma palavra à igreja. E sexta-feira eu não tive a oportunidade. E viernes eu não tive a oportunidade. E nem falei para o pastor E nem sequer disse nada ao pastor. que Deus tinha uma palavra para vocês. Deus tinha uma palavra para vosotros. E ontem, a hora que eu estava arrumando a mala, E ayer, quando eu estava arreglando as maletas, fui até a sala eu então fui hasta o salão. e o pastor disse: Então o pastor me dijo: Elias, Elias, amanhã você vai falar uns 10 minutos para o povo. amanhã eu quero dar-te uma oportunidade de 10 minutos para a igreja. Eu não falei sim e nem falei não. Então eu não dije nem sim e nem não. Olhei nos olhos dele, Então eu mirei em seus olhos, voltei para o quarto, regressei para a habitação, agradeci a Deus agradeci a Deus e hoje eu estou aqui para e hoje pregar para eu estou vocês. aqui. Vou
vou meditar uma palavra com vocês, amados. Eu quero meditar uma palavra com vosotros, amados. 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 4, versículo 16. versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que não se veem, mas na que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amados, todos nós outros tem uma luta. temos uma luta. Quem está passando por uma luta? Quem está passando por uma luta? E Deus manda te dizer: E Deus manda dizer-te: você não pode parar agora. tu não podes desistir agora. Você não pode parar agora. Você não pode desistir agora. Quanto maior for a sua luta, Mientras maior seja a luta, maior será a sua vitória. maior será sua vitória. Com Deus, Com Deus, o final o final é sempre é sempre vitória. vitória. E Deus manda te E dizer: Deus te manda dizer: não desiste agora. não desista agora. Por que você desistiu? Por que desististe? A sua luta já estava no final. Sua luta, a lo mejor, estava no final. O seu processo estava no Seu final. processo estava no final. Essa luta é momentânea. Esta luta é momentânea. Essa luta é temporária. Esta luta é temporária. O seu socorro Su socorro vem do alto. viene del alto. Se você parou, Se você has parado, se você parou, se has parado, se você parou, se você parou, está na hora de voltar. está na hora de regressar. A sua luta Sua luta está no fim. está no final. A sua glória Sua glória vem do alto. viene del alto. E tudo isso E todo isso é para que seja é para que seja para a glória de Deus. para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém, Luiz? Glória para Jesus. Dá um abraço aqui, mano. Te amo, Luiz. Deus te abençoe. Deus é fiel, amém? Um pouco mais aqui dentro, por favor. Ele estava falando, irmão, eu estava, o Espírito Santo está dizendo assim, ó, tu tens que bailar mais. A mim agora. Eu digo, Senhor, porque eu quando era jovem, eu sou jovem, pero em Brasília, então nós outros íamos a la discoteca. E quando ele se convertiu, ele parou de ir. E eu hecho de todo para volver a trazer a la disco, ele disse não. E ele me disse assim, ó, não há volta atrás. E sempre que ele me veia, ele dizia assim, mano, quando é que tu vas parar de bailar para Satanás e vas bailar para Jesus Cristo? Ai, mano, Deus é fiel, amém? Depois vamos ter um testemunho no final. Amém, de uma irmã aqui que recebeu uma bendição de parte do Senhor. Quando estão felizes? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, aí em Filipenses, perdão, em 1 Tessalonicenses. Deus é fiel. 1 de Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses. Quantos estão felizes? Amém. Deus é bueno. Mira aqui que está te ouvindo ali. 1 de Tessalonicenses. Quero que você vá comigo no versículo 6. Ok? Amém? Capítulo 1. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 6.
capítulo 1, versículo 6, después el versículo 13. Amén. Y vosotros vinisteis a ser llamados, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Seguimos leyendo, hermanos, 7, 8 y 9 y 10. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendida. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos de Dios, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, a quien libra de la ira venidera. Dice, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, ahí mismo. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos las gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino segundo es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para cerrar, hermano, porque tengo que ser rápido, 5 minutos tengo que cerrar. Versículo 17, por favor, siga comigo. Versículo 17, adelante, y luego un poco na parte del capítulo 3, dice, versículo 17, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vosotros, vuestros rostros, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Hasta ahí. Depois você siga leyendo. É extraordinária esta história. Observe. Você que está aqui esta manhã, guarda esta palavra em seu coração. Deus conta contigo, escute, Deus conta contigo para alcançar, hermano, todo lo que te rodeia. Pablo, ele está escrevendo esta carta a los Tesalonicenses. Deixa o pastor hacer um resumo rapidito. Hay Macedônia e Acaia. É como se fora Catalunha, Galícia ou Galícia, Alicante. Era uma região, era como um país, e dentro desta, tanto Macedônia quanto Acaia, havia a província principal. No caso de aqui de Macedônia, Tessalônica. Agora observe, Pablo está dizendo a um grupo de uma cidade, dizendo assim, eu estou com tanto desejo de volver ir a vosotros, porque ele passou evangelizando, ele passou anunciando. Quando ele chega em Tessalônica, havia crise, havia, hermano, tantos problemas. E quando ele chega em Tessalônica, então ele evangeliza o pueblo, ele evangeliza a pessoas, então ele sigue, porque Pablo era missioneiro. Amém? O apóstolo Pablo, hermano, aunque chamamos de apóstolo, pela sua maior função em la Sagrada Escritura, era missioneiro. Depois de Cristo não houve mais missioneiro que ele. Não há. Em la Sagrada Escritura. Não há maior missioneiro que Pablo. Antes de Cristo. Não existe. Em toda a Bíblia. Ele era um missioneiro. Ele passava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Ele evangelizou a Ásia. Aqui parte da Europa. Agora observe isso, ele está em um lugar, escute isso, ele está em um lugar e ele põe atenção em algo. Em que, pastor? Ele põe atenção em um grupo selecto de pessoas.
Jesucristo, Ele põe a mirada em um grupo selecto de pessoas. A Bíblia diz em Isaías 53 isso, que Jesucristo Ele vai poner os olhos em los frutos de sua aflicção, e Ele se llenará de gozo e de alegria, e justificará a fé de ellos. Observe, Jesucristo Ele põe a mirada em um grupo selecto de pessoas, para justificar a fé de ellas. Isaías 53 habla isso. Ele então verá o fruto de sua aflição, se alegrará, se llenará de gozo e justificará a fé de cada um. Então Cristo não justifica a fé de todos, Ele só justifica a fé de alguns selectos. Pastor, Jesucristo hace excepção de pessoas? Sim, Ele hace. Como o apóstolo Pablo, ele também hizo excepção de pessoas. E nesse sentido, o apóstolo Pablo disse: eu tenho um montão de gente que me sirve, pero nadie é como Timoteo, porque todos os servidores pensam em si mesmo, Timoteo não. E Jesucristo lo mesmo. Se você quer ser bendecido, tem que poner em um lugar para que Jesucristo ponha a mirada em ti e ele sinta desejo de justificar sua fé. O apóstolo Pablo seguiu uma missão, o apóstolo Pablo seguiu o caminho a uma outra cidade, e ele disse assim: como eu desejo, Tessalonicenses, eu desejo volver a estar com vosotros, pero uma e outra vez lo he intentado e Satanás não me permitiu estar com vosotros. Aí ele disse assim, essa é a história: pero já não suportando mais, Tessalônico, já não suportando mais, Tessalonicense, está lejos de vosotros. ¿Por quê? Porque vosotros han recebido a palavra de Deus em momentos de tribulação e em momentos de luta han recebido a palavra. Ustedes se levantaram em fé e han ganado toda Macedônia. Ustedes han ganado toda Acaia, e não hace falta nem sequer eu e os demais apóstolos falar nada mais. Todo el mundo habla de vuestra fé, Tessalonicenses. E como eu desejo estar com vosotros. E ele disse assim: e eu oro al Padre por vosotros, Tessalonicenses. Eu oro dia e noite para que vuestra fé sempre permaneça. Se Deus te dá uma palavra, se Jesucristo te dá uma palavra, e você crê em esta palavra, sabendo que esta palavra não vino de homem, porque ele diz aqui, Tessalonicenses, uau, como eu me alegro, porque quando vino a palavra de Cristo vivo, el Deus vivo, quando a palavra del Deus vivo e verdadeiro vino a vosotros, vosotros não la considerou que fora palavra de homem, sino que vosotros consideraram que ela era palavra de Deus. E esta palavra, Tessalonicenses, esta palavra, disse assim no versículo 13, e esta palavra actuou poderosamente em vosotros. Amém, aleluia. Quando Jesucristo te dá uma palavra, você tem que viver por ela e deixar que ela atue poderosamente por ti. Quando isso suceda, Jesucristo intercede por ti, como Pablo intercedia dia e noite pelos tessalônicos. Quando Cristo te dá uma palavra e Ele te ensina algo, e você vela por esta palavra, dizendo, sabendo discernir, não é de homem, é de Deus. E então, Jesucristo é como se tomar o lugar dele, mesmo apóstolo Pablo. Jesucristo mesmo vai interceder, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós outros dia e noite. Pero há uma diferença. Pablo ele evangelizou muitas aldeias, muitas cidades, hermano, pero havia uma que tocou o coração de Pablo. Os Tessalônicos tocou o coração de Pablo. E sabe que Pablo disse aqui no capítulo 3, depois te leia. Ele disse assim: já não suportando mais, já não aguentando mais o desejo de estar com vosotros, eu decidi ir hasta Atenas e regressar para trás, porque já não sigo mais com a missão. Ai, mano. Pablo disse assim: eu tenho que seguir anunciando, pero como eu tenho tanto desejo de regressar a estar com vosotros e ver vossa fé, que eu sigo hasta Atenas de aí para trás. Por quê, irmão? Porque quando Pablo via a fé de los tessalônicos, ele também era edificado em fé. Quando Cristo vê sua fé, ele também é edificado, porque a Bíblia diz que ele vai ver o fruto de sua aflição. Quem é? Nós outros. E a Bíblia diz assim que ele se alegrará. Agora, que é um fruto? Que é se alegrar? 5 minutos, dá-me 5 minutos, paciência. Jesus Cristo disse em João capítulo 15, João capítulo 14 e João capítulo 15. Capítulo 14 ele disse assim:
Se vosotros permaneceis em mim, creis em minhas palavras, vosotros vais a hacer las obras maiores que eu he hecho. Jesucristo, hermano, Ele te manda a hacer dos coisas, creer e hacer. Usted não só pode creer, usted tem que hacer. Ele disse assim: se ustedes creerem em minha palavra permanecer em vosotros, vosotros lo haréis las obras que eu he hecho maiores. Capítulo 15, ele disse assim: em isso conocereis que sois meus discípulos. Em isso conocereis que sois meus discípulos, quando los llevéis muitos frutos, e vosso fruto permaneça. Ele disse assim: eu sou a vid verdadeira e vosotros los pámpanos. Mi padre é o lavrador. E todo aquele que permanece em mim leva um montão de frutos. E capítulo 15 de João, ele disse assim: sem mim nada podeis. Nada podeis. Então se observe, Deus te diz esta manhã: pare de solo querer ser e entra no evangelho del reino que te chama a ser e a ser. Porque há muitos crentes que creem, que oram. Há muitos crentes que dizem que ama a Deus. Ele tem fé, pero não tem obra. Deus não te chama solo para crer, Deus te chama para hacer. Nota em João capítulo 15, Jesus Cristo disse: em isso conocereis que sois meus discípulos. E ele termina dizendo isso: em que llevéis muito fruto. Depois ele compara que fruto é, e não é Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, não. Amor, paciência, benevolência, bondade, benignidade, paz e fé. Não é isso. Esse é um paquete que inclui os frutos do Espírito. Quando ele disse assim, em isso conocereis que sois meus discípulos, em que llevéis muito fruto. E ele disse assim: porque sem mim nada podeis fazer. Então se ele compara fruto com algo de hacer, então se fruto é algo que hace, não é algo que você é. Porque você já eres algo para ser algo. Se você solo é e não hace, então sua fé todavia não é a fé de Cristo. Oi. Pablo, hermano, o apóstolo Pablo, ele disse aqui em Tessalonicenses, é extraordinário, porque ele disse assim, por 2 vezes ele disse assim, já não podendo mais suportar estar lejos de vosotros. Jesus Cristo, ele sempre vai estar cerca de aqueles que hacem sua palavra, não só aqueles que creem em sua palavra. Jesus Cristo, ele quer estar cerca de aqueles que hacem sua palavra, e não somente aqueles que creem em sua palavra. Todas as aldeias creiam na palavra de Pablo, a Bíblia diz, porque havia señales, prodígios e maravilhas. Ok? Pero solo Tesalônica, os tesalonicenses, solo ellos creiam na palavra e haciam a palavra. Ele hizo valer que ele hizo valer? Ele hizo valer que a palavra que eles receberam era de um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Agora a pergunta é essa para concluir: pastor, como eu hago para hacer? Como eu hago para hacer? Pastor, eu já creio. Agora, como eu hago para hacer? Jesus Cristo disse isso. Depois você lê João capítulo 14, não dá tempo. Depois lê João capítulo 15, todo. Ele disse assim: aquele que recebe minha palavra e la guarda. Ele disse assim, eu harei todo o que ustedes me pida para que o Padre seja glorificado em vosotros. Então se observe, você quer poner um negócio e esse negócio vai glorificar o nome do Senhor? Você não tem como seduzir um gerente do banco. Você não tem como seduzir, você não tem como. ¿Por quê? Porque você é uma pessoa falha, normal. Pero Deus pode dar contatos. Deus pode poner em ti graça. Deus pode poner em ti uma cartela de clientes fieles. Deus pode poner em ti a provisión diária. Porque esto de aí é o Senhor que lo hace.
Usted cree en la palabra, usted decide vivir por ella, usted decide respirar por ella, y el Espíritu Santo de Dios te capacitará de la unción necesaria para llevar a cabo lo que usted recibió. La pastora dijo eso esta mañana aquí. Pablo dice a los colosenses diciendo así, glória sea el Señor, que los misterios ocultos por los siglos pasados es revelado ahora a nosotros. Y el misterio es este: Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. La palabra de Dios dice eso, que Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que usted pide, sueña, desea o espera, conforme el poder de Él que opera en ti, que es el Espíritu Santo. Yo quiero que usted póngase de pé, por favor.